que está descrevendo bem o que é a silicose, falando bem o processo evolutivo dela. E após isso eu quero mostrar uma pequena montagem, uma pequena filmagem, tá, do que seria a formação de uma asbestose, tá? Ou seja, de uma pneumoconiose fibrogênica, que foi formada, foi um trabalho realizado por um dos meus alunos de outra entidade, tá certo? E foi bem feito, justamente ele está mostrando o processo de fibrose de um alvéolo pulmonar e como se instala a fibra do amianto. Primeiro você vai ver silicose, tá? Sobre a sílica, e depois você vai ver o processo de formação da asbestose, tá? Então que você possa prestar bastante atenção e bom filme para vocês. A sílica é um mineral muito duro encontrado na maior parte das rochas e areias. Para se ter uma ideia, ela constitui em torno de 60% em peso de toda a crosta terrestre, sozinha ou em combinação com outros elementos. Várias matérias-primas contêm sílica em sua composição, como por exemplo, a areia, o quartzito, feldespato, granito, argila e caulim. O quartzo é a forma mais conhecida da sílica livre cristalizada. Ela é a principal causadora da doença denominada silicose. A mineração é uma atividade potencialmente perigosa, porque em quase todas as etapas da produção existe a emissão de poeira contendo sílica. Na construção civil, o perigo maior está nas operações de escavação de túneis e poços e polimento de fachadas. Na indústria de cerâmica, o manuseio de matérias-primas, a preparação de massa, rebarbação, furação, torneamento, esmerilhamento e lixamento são importantes fontes de poeira. Na metalurgia, fundição e siderurgia, as operações mais arriscadas são o corte, montagem e desmontagem de tijolos cerâmicos em fornos, moldagem e desmoldagem em areia, esmerilhamento, lixamento, polimento e jateamento abrasivo com areia. A operação de jateamento abrasivo com areia é a mais perigosa de todas, pois libera grande quantidade de poeira finíssima contendo cristais de sílica. No Rio de Janeiro, no Paraná e em Santa Catarina, o jateamento com areia é proibido. Mesmo assim, alguns trabalhadores continuam exercendo essas atividades, utilizando EPIs inadequados e sem consciência dos riscos que correm. A silicose é uma doença causada pela inalação de poeiras minerais que contêm quantidades de sílica que podem ser variáveis, maiores ou menores. O pulmão reage a essa deposição de poeiras de sílica, causando o acúmulo de tecido fibrótico dentro do pulmão. A silicose é uma doença de cunho eminentemente ocupacional, é uma doença adquirida no ambiente de trabalho e representa um sério risco aos trabalhadores que adquirem a doença pela própria silicose ou pelas complicações que estão envolvidas com a presença de silicose pulmonar. O número de trabalhadores potencialmente expostos à poeira de sílica no Brasil é alto e se concentra na indústria da construção, na mineração e garimpo e em indústrias de transformação. Em 1978, estimou-se entre 25 e 30 mil o número de portadores de silicose no país. A maior parte dos casos diagnosticados é proveniente da mineração subterrânea de ouro. A silicose ela pode se apresentar de três formas. O que nós chamamos de silicose crônica, que é o mais comum, é uma doença que aparece normalmente depois de 20 anos do início da exposição. Existem formas de silicose mais rápidas que costumam se manifestar cerca de 5 a 10 anos depois do início da exposição e, de maneira geral, isso é ligado a exposições mais intensas à poeira de sílica, certo?
E o problema da silicose subaguda é que o número de complicações aumenta e o risco delas estarem presentes juntamente com a silicose também aumenta. Existe um terceiro tipo de silicose, que é chamada silicose aguda, que é uma doença diferente. Cada uma tem a sua característica, claro, a forma aguda é muito mais grave, né? Aqui no nosso trabalho a gente tem encontrado casos de silicose aguda em indivíduos extremamente jovens, né? Principalmente naqueles que foram expostos a jato de areia. Esses pacientes, né, desenvolvem o quadro agudo. Por quê? Porque a concentração de sílica no ambiente de trabalho é muito grande. O jato de areia a gente entende que é muito fácil, né, de mudar essa realidade. Por quê? Porque você vai mudar o abrasivo, né? Na realidade você não vai mais jatear com areia, mas existem outros abrasivos que em cada atividade vai se adequar e vai conseguir fazer o trabalho que a areia fazia, né? Então você vai mudar o abrasivo. O investimento não é tão alto, né? Então você muda o abrasivo e resolve essa situação. Como a silicose é, em geral, uma doença de desenvolvimento lento e pode progredir mesmo após o fim da exposição, boa parte dos casos só será diagnosticada anos após o trabalhador estar afastado da exposição. O diagnóstico de silicose, ele é feito com 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto é a história ocupacional. Como eu já mencionei anteriormente, a silicose é uma doença de cunho ocupacional, então, de maneira geral, nós precisamos obter uma história de exposição a poeiras num determinado período de trabalho do paciente. Aliado a uma radiografia de tórax que mostra alterações sugestivas de silicose. As alterações que sugerem a presença de silicose são pequenos nódulos presentes no tecido pulmonar, que de maneira geral se encontram em todos os campos pulmonares, trazendo um aspecto de como se fosse um salpicado na chapa. É preocupante a silicose no sentido da grande industrialização, a parte extrativa ser muito forte, a falta de proteção nos trabalhadores e principalmente a falta de conhecimento, tanto por parte dos empresários e empregadores, como por parte dos trabalhadores. A silicose é uma doença sem cura, mas lembre-se, ela pode ser perfeitamente evitada. Para isso, basta que sejam adotadas medidas preventivas nos locais de trabalho e que os trabalhadores sejam esclarecidos sobre a exposição à sílica. Nós temos aí 2 pontos de partida. Conscientização do empresário, do empregador e a conscientização do trabalhador. Lamentavelmente, o nosso trabalhador, ele não está consciente ou ele não tem consciência dos riscos que ele corre. Aí ele vai cortar a cerâmica, o mármore, o granito, ou até movimentar pedras, onde ele está inalando o pó, e ele não tem o mínimo de conhecimento o que esse pó pode causar, o dano que ele pode causar à sua saúde. Para resolver esse problema, nós temos que ter máquinas e equipamentos que produzam e que já tragam na sua concepção soluções que combatam, por exemplo, a emissão da poeira. Máquinas a úmidos, que são modernas, máquinas já nacionais, e que os fabricantes dessas máquinas também participem dessa reunião tripartite, dessa ação tripartite, não como mero espectadores, mas sim como participantes efetivos. A mudança de matéria-prima é a primeira medida de engenharia a ser adotada para substituir a sílica por um material mais seguro. A eliminação da sílica no processo, às vezes, pode ser realizada. Recomendamos a substituição da areia com sílica livre cristalizada por materiais abrasivos alternativos, como a granalha de aço. A substituição deve ser criteriosa para não se utilizar materiais mais tóxicos. Nas operações de jateamento abrasivo, as medidas de proteção respiratória devem ser severas. A mudança de processo, operação ou equipamento é a segunda medida de engenharia a ser tentada no processo, substituindo operações que expõem o trabalhador à sílica por um equipamento mais seguro. A eliminação de certas operações poeirentas muitas vezes pode ser feita.
O sistema de ventilação local exaustora é melhor método de controle da poeira contendo sílica livre cristalizada, pois captura o contaminante no ponto de geração antes que venha se espalhar pelo ambiente e alcançar a zona respiratória dos trabalhadores. O sistema de ventilação local exaustora é composto por captores de exaustão que aspiram a poeira e protegem os pulmões dos trabalhadores, dutos que transportam, ventiladores que movimentam e coletores que filtram a poeira, protegendo o meio ambiente e a comunidade vizinha.